Paz, irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos, trazer uma palavra de Deus nos nossos corações. Quero falar aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 10. Quero falar com vocês a respeito do nosso tema, que é ressignificando a vida no sofrimento. Está dizendo assim, vamos ler. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência aos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bom, a Bíblia diz aqui para a gente ter como exemplo os profetas que falaram, a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. E ele cita Jó. Quando ele cita Jó, Tiago, ele fala assim, você viu a paciência que Jó teve e o fim que Deus lhe deu? Qual que foi o fim que Deus deu para Jó? Nós sabemos que Jó perdeu tudo, né? Perdeu todos os seus gados, perdeu sua família, perdeu os filhos, né? Seus amigos. Qual que foi o fim que Deus deu, né? Vamos ver aqui no capítulo 42, no versículo 12, a Bíblia diz assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Bom, Deus, ele muda o cativeiro de Jó. Quando os amigos de Jó chegam para orar, Deus fala para os amigos de Jó ir até Jó, porque Jó ia ter que orar por eles, né? Os amigos de Jó que o tempo todo ficou acusando e falando que não era reto diante de Deus, falando a respeito de Deus aquilo que não era reto. E Jó, quando ele começa a orar pelos amigos, a Bíblia diz que o cativeiro de Jó foi mudado. E Jó era cativo do seu eu. Jó, ele era cativo da sua própria justiça. Ele se tornou cativo da soberania de Deus. E agora, tudo aquilo que Jó tinha foi restituído. No versículo 17 fala assim, então morreu Jó, velho e farto de dias. Esse foi o fim que Deus deu para Jó. Bom, então o segredo da vida não é o começo, mas é o fim de todas as coisas. O segredo não é o início do processo, mas é o fim do processo. Nós às vezes morremos no início ou no meio do processo e deixamos de viver bênçãos, coisas grandes com Deus, por não entender que Deus não abandona a gente. Bom, você já percebeu que não vem essas perguntas, né? Quando a pergunta, o porquê Deus? Essa pergunta, ela é retórica, ela é uma pergunta que todos fazem. Muitas pessoas já perguntou para Deus, perguntou para outras pessoas, que o porquê Deus do sofrimento, o porquê Deus da pandemia, da nova variante, o porquê de tantas pessoas morrendo e sofrendo, mas nós não perguntamos, por que Deus, hoje eu estou com saúde? Por que Deus, eu estou tão abençoado, meus filhos são uma bênção? Por que Deus? Bom, quando as coisas acontecem de bom, nós geralmente não questionamos, e nós não fazemos esse questionamento com Deus. Porém, essa pergunta ela vem no sofrimento justamente porque o sofrimento dá uma sensação de medo e de abandono e de impotência. Quando vem esse sentimento, e isso é da nossa natureza, nós agimos geralmente como se o sofrimento fosse a última palavra, como a situação é a última palavra da nossa vida. E o Tiago fala aqui para a gente ter como exemplo a paciência, ou seja, a perseverança dos profetas, a paciência de Jó e o fim que Deus deu para ele. Nós precisamos aprender com esses profetas, nós precisamos aprender e pôr em prática, porque Tiago também dá uns exemplos bem bacanas e são ferramentas práticas para que no momento de aflição que você esteja passando, eu passando, nós possamos agir e ter essas experiências, porque o sofrimento vai trazer um crescimento a respeito de quem é Deus e quem nós somos. E aí a segurança e a revelação do cuidado de Deus e do amor de Deus por nós vai crescer como realidade em nossas vidas. Como aconteceu com Jó. Jó falava que conhecia Deus e ouvia falar, agora meus olhos te vê. Que coisa linda, né, gente? Mas olha no versículo 13, o que Tiago fala? Está alguém entre vós aflito? Tem alguém aflito aí, gente? Se tiver alguém aflito aí, tem um conselho aqui, versículo 13, capítulo 5 de Tiago. Ore. Fantástico, né? Está alguém contente?
cante louvores, glória a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore de novo. Enfim, está em aflição? Ore. Tantas pessoas que a gente fala, desabafa, e é bom, mas ore, fale com Deus, está contente, cante louvor, está doente, ore e chame a gente para orar com você também. Eu sei, abra o coração com nossos irmãos, não viva esse sofrimento sozinho não. Eu tenho certeza que assim como Deus foi com Jó, no início do processo, no meio do processo e deu um fim para Jó, e alcançou o propósito o qual ele tinha na vida de Jó, ele vai fazer comigo e com você dessa mesma maneira. Nós não estamos aí, irmãos, nossa vida não está jogada na mão do acaso, mas nossa vida está na mão de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Forte abraço.